Olá, gente, tudo bem? Terça-feira, conforme a gente combinou, vai ser a aula direcionada para os sétimos anos. Então, pega aí seu material, o PET, a apostila do Conexão Escola, pega seu livro, seu caderno. Vamos anotar, gente. Anotando, a gente assimila melhor o conteúdo. Quem não for dos sétimos anos, pessoal, fica à vontade para assistir também. Se quiser fazer anotações, é sempre bom aprender uma coisa nova ou fazer uma revisão, né? Esse aqui é o tema da nossa semana, tá? A formação histórica do território brasileiro. Tô com a minha colinha aqui embaixo, mas tudo que eu tô vendo aqui embaixo é o que vocês estão vendo aqui, tá bom? Pessoal, a gente precisa saber que o Brasil, nosso território, nem sempre foi dessa forma que a gente conhece hoje, esse mapa que a gente vê hoje, né? Levou uns 4 séculos para ele chegar nesse formato. Aí nessa imagem vocês estão vendo aí algumas das formas que ele teve, né? Em seguida eu vou colocar um vídeo para vocês verem quase que ano a ano como é que se deu essa transformação. Assiste aí. Nós percebemos as capitanias hereditárias portuguesas que se transformam em estados e vão aos poucos ocupando o lado espanhol do Tratado de Tordesilhas, com estados que a gente nem tem mais, né? Não temos mais São Vicente, Grão-Pará, Porto Seguro, Ilhéus, tudo isso se juntou e virou a Bahia. Olha o tamanho de Pernambuco e do Ceará. Esses estados depois vão sendo subdivididos e transformando no Nordeste que a gente conhece hoje. Minas Gerais surge a partir de 1700, muito pequenininha ainda. Depois agrega territórios da Bahia e de Goiás, né? Goiás, que vai ser ali o último estado a ser dividido para surgir para a gente o Tocantins, em 1988, que foi a última alteração que a gente vai vivenciar, a última alteração que vamos ver nesse mapa. Né, os estados do Mato Grosso, o Distrito Federal vai passar ali do Rio de Janeiro para o Goiás. Viu só? Interessante, né? Vocês viram aí, o território brasileiro sofreu diversas transformações desde a chegada dos portugueses. Aumentou, diminuiu, agregou território, separou território, mudou de nome de estado, né? Até 1988, que foi o ano que ocorreram as últimas alterações no território do Brasil, né? Sendo a mais importante aí o surgimento do estado do Tocantins. Antes o estado de Goiás, ali no centro-oeste, né, era um território enorme, que foi dividido ao meio, sendo Tocantins ao norte e permanecendo Goiás ao sul. Tranquilo? Uma coisa que a gente não pode deixar de dizer para vocês é que todas essas transformações não ocorreram de forma espontânea. Simplesmente alguém falou assim, fica mais bonito assim. Não foi isso. A ocupação do território brasileiro, ela seguiu uma lógica. Que lógica que foi essa, né? Uma lógica econômica. As atividades econômicas que foram acontecendo ao longo do tempo foi determinando aonde as pessoas viviam, foi direcionando as populações. Então, sempre que tinha um novo ciclo econômico acontecendo, a população era mais atraída para uma região ou para outra, tá bom? Vamos colocar aqui, e agora é a hora que a história anda juntinho com a geografia. Porque a história, através do estudo da história, a gente consegue entender a formação do território. Então aqui, muitas dessas coisas vocês já viram na história, é bom que a gente vai fazer uma revisão, e por isso eu vou falar de forma até mais simplificada. Eu tô presumindo que você já sabe. Se você não sabe, vamos ter que pegar o livro de história também e fazer uma revisão, tá bom? Então olha só, no século XVI, pessoal, ele entre os anos 1500 e 1600, né? Então, 1500 a gente coloca com a data da chegada dos portugueses aqui no Brasil, o início da ocupação portuguesa, né? Ali chegaram aqui, tava vazio, tudo lindo, sem ninguém. Não, essa terra já tinha dono. Por isso que a gente nem usa mais falar descobrimento do Brasil, né? A gente fala ocupação, conquista, enfim, mas descobrimento não era, já tinha gente aqui, né? Então já tinha uma população vivendo espalhada por esse território. E quando os portugueses chegaram, eles começaram, a princípio, a explorar o que estava imediatamente ali no litoral, próximo de onde eles chegaram, né? Que era o pau-brasil e, com um tempinho, a produção da cana-de-açúcar. Essa imagem aqui, esse mapa, mostra pra gente bem aí no cantinho, aqui no litoral,
Tá vendo? As áreas de pau-brasil, né? Onde ocorreram a exploração. Pode ver aí que fica bem na área de Mata Atlântica, né? Bem assim, cheguei de navio e dei de cara lá com a vegetação. Então era um trabalho que não precisava deles entrarem em território adentro. Nesse primeiro momento, eles usaram mão de obra indígena. Então a gente tem nesse primeiro momento aí a mão de obra indígena usada como escravos, né? Aqui nessa imagem. E a madeira e o tronco de pau-brasil, né? Cortado pra gente ver a coloração, que era a principal característica, era o que chamava a atenção dos portugueses, era o que dava tanto valor a ela, né? Brasil, aí lembra brasa, né? Cor vermelha, sangue vivo, que foi o que veio a dar o nome para o nosso país mais tarde, né? Já com esse mapinha aqui, a gente já começa a falar do próximo ciclo. Com o pau-brasil, pessoal, de fato, não iniciou uma ocupação, começou a exploração. Vinha, pegava madeira e ia embora. De repente, eles começaram a sentir necessidade de ocupar esse território, especialmente para proteger ele de outras nacionalidades que também estavam tentando conquistar novas terras, né? Então, a partir do ciclo da cana-de-açúcar é que, de fato, a ocupação no território começa, né? Então, esse mapinha aí você consegue ver, tem essa área de ocorrência do pau-brasil, e dentro delas tem uns círculos mais bege, amarelo, não sei, que são as áreas das primeiras plantações de açúcar, dos primeiros engenhos de açúcar, tá? A pecuária, daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Então, olha só, aqui tem algumas imagens que mostra aqui em cima, né, o engenho da cana-de-açúcar. Então, eles já plantavam, já construíam ali uma fazenda para transformar essa cana-de-açúcar em açúcar, né, para poder exportar de volta para a Europa. E aí já começa também a questão do tráfico negreiro, né? Principalmente, então, passaram a usar a mão de obra escrava, né? Os indígenas eram muito resistentes, né? E acabaram não sendo uma mão de obra viável. Continuou tendo a escravidão indígena, mas não era um número tão grande quanto o número de escravos trazidos da África, né? E a questão dos jesuítas, que também foi trabalhando com os índios ali de uma outra maneira, tá? Isso daí eu vou deixar essa questão para o professor de história, Alô Fernando, fala aí da questão indígena para nós depois. Então aqui nessa imagem a gente tem aí a participação dos escravos africanos. Tá vendo? Tem no plantio, tem ali girando essa imagem de baixo aqui do lado esquerdo, né? Girando ali o moinho que vai passar a cana de açúcar, né? E ali em cima, do lado direito meu, esquerdo de vocês, ali em cima os castigos, né? Feitos para quebrar o espírito dos escravos, né? Então, quando tentavam fugir, ou quando não eram obedientes, enfim, ou quando a pessoa, o senhor estava com vontade, né? Esse tipo de castigo era o que eles faziam. Ali, tá vendo? No centro de uma praça para servir de exemplo, né? Não é muito legal, não. Então, aí no nosso século XVI, a ocupação da faixa do litoral ali, né? A região próxima do litoral, especialmente no Nordeste. Quando a gente passa para o século XVII, aí, pessoal, anos 1600 e 1700, a gente tem a intensificação das atividades pecuárias em áreas menos apropriadas ao cultivo da cana-de-açúcar. E aí eu volto de novo nesse mapinha. Agora sim, a pecuária, né, são esses pontinhos, essas bolinhas de cor preta, que foram os primeiros pontos aí onde começaram a surgir a atividade pecuária, né? A pecuária nada mais é do que a criação de gado, né, para alimentação, para produção de leite, né? E também nessa época muito importante para eles era o transporte, né, da cana de açúcar, por exemplo. Essa imagem aí mostra o famoso carro de boi, né? Então, cavalo era uma coisa muito europeia. A gente tinha que trazer, era muito caro, era muito difícil.
Então, boi forte, né, apesar de ser lento, ele podia transportar toneladas de cana-de-açúcar, de açúcar pronto, né? Então, era um meio de transporte muito utilizado, não só nessa época, até pouco tempo no Brasil, o carro de boi era bastante utilizado, tá? Então, a pecuária ela vem aí para cumprir essas funções de alimentação da galera que estava aqui, né? Tanto os senhores quanto os escravos, eles tinham que comer, tinham que sobreviver. Então, já tinha essa fonte de alimentos e como transporte, tá bom? Aqui, ó, tem um mapinha que distribui aí pra mim a ocupação proporcionada pela pecuária também, tá vendo? Então a gente volta lá de verde, essa parte verde, tá vendo? Especialmente no Nordeste, mas a gente já tem uns pontinhos ali na região sul e Sudeste, né? E a questão da cana-de-açúcar tá em rosa. Em cinza aí tem as drogas do sertão, que a gente chega nela daqui a pouquinho, tá? Então vocês estão vendo que a gente já tá começando a ocupar o interior do país. A gente não tá mais só ali na parte do litoral, né? Começa com a pecuária a ir para áreas mais internas do país, para ocupar. Porque se eu tô plantando cana-de-açúcar lá no litoral, eu não vou colocar o boi lá em cima para comer a cana, né? Então eu começo a ocupar outras áreas e novas fazendas, novos grupos vão se ocupando dessa atividade, tá bom? No século XVIII, começa aí, os anos de 1700 a 1800, na Amazônia, a questão das drogas do sertão, né? Cacau, urucum, canela, castanha, cravo, pimenta, outros. Gente, drogas do sertão, né? É estranho a gente falar assim hoje, mas na época a Europa consumista, né, que existia, tudo que era diferente tinha um grande valor. Então, essas coisas que a gente descreveu aí são especiarias, seja para tempero, seja para aroma, sabe, aromatizar, para pintar, para tingir. Tudo isso era coisas que não existia no hemisfério norte, né, lá na Europa, especialmente porque o clima é diferente. Então eles achavam vários usos para essas coisas, né? Então tinha um valor grande, era muito comercializado, né? Então a procura era grande. E sertão era como eles se referiam às nossas vegetações, a vegetação exótica, né, do Brasil, no caso aí a nossa floresta, tá? Então o cacau aí, né, não precisa falar nada, né? Hoje a gente, o que vem do cacau? No chocolate. Então já tinha usos culinários, o urucum para tingir, né, a castanha, o cravo, a pimenta aí como tempero, né, e como alimentos, enfim. Tudo isso encontrou um mercado. Então, no século XVIII isso estava acontecendo, especialmente na região da Amazônia, esses contrabandos, né, pessoas iam, exploravam lá e retiravam isso e mandavam para a Europa, né. E ao mesmo tempo começou na região, especialmente do Sudeste, Centro-Oeste, a questão da atividade mineradora, né? Nos estados que hoje são Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, especialmente. Tinha em outros também, mas nesses foram aonde esse movimento foi mais forte, né? Especialmente a extração de ouro e de diamantes, tá? Aqui, ó, a gente tem umas imagens que mostram as drogas do sertão. Tá vendo? Essa primeira aqui de cima seria o cacau. Tá vendo? Eu tenho ele com a semente branca e depois, quando ela resseca, ela fica com essa cor amarronzada, né? Que é a cor que traz o chocolate. Esse de baixo aqui é o urucum, que ele é usado para tingir tecidos, fazer pintura de pele. É o que os índios usam para fazer aquelas pinturas, né? Aqui de baixo aqui sim é o guaraná, que a gente usa para fazer o refrigerante, né? Naquela época não era refrigerante, mas já era usado para medicamentos, ele é um energético, né, conhecido. E aqui em cima tem uma mistura de várias drogas dos sertões ali junto, né? Pimenta do reino, algumas raízes, outros frutos. Aqui nós temos imagens que se referem ao ciclo da mineração, né? Que também foi utilizada a mão de obra escrava africana. Então aqui eu tenho algumas imagens, algumas ilustrações que remetem a esse período.
os escravos ali com a peneirinha, né, tentando garimpar, retirar das águas as pedras preciosas, os metais preciosos, né. Naquele tempo, a tecnologia para se encontrar ouro, né, e diamantes, enfim, os metais preciosos, né, não era tão desenvolvida quanto hoje, claro. Então precisava de muita gente às vezes para conseguir uma quantidade pequena, né? Então, muitos escravos foram adquiridos aí nesse período. A cidade de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, até hoje você consegue visitar lá. Era um grande centro de recolhimento, tratamento e distribuição desse ouro, tá bom? Uma outra hora a gente pode falar aí do caminho do ouro no Brasil, com mais detalhe. Chegou o século XIX, né, que são os anos entre 1800 e 1900. O Brasil fica independente aí em 1822, né? Então ele passa a não depender de Portugal, embora Dom Pedro tenha ficado aqui, toda aquela história que vocês conhecem. E o café passa a ser aí, pessoal, o produto principal do Brasil para exportação. Então passou a ser a nova riqueza nacional, a produção de café. No meio desse caminho aí, a gente teve a abolição da escravidão também, né? Então o ciclo do café iniciou aí com mão de obra escrava, e quando essa abolição ocorreu, acompanhando um movimento que era mundial, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Começaram a chegar os imigrantes europeus, que eram aquelas pessoas pobres da Europa que vieram para cá em busca de trabalho, né? Com promessas de construir uma nova vida. Então, especialmente aí os italianos, né? Vieram ocupar o lugar dos escravos nas lavouras. Só que a diferença é que eles não eram mais escravos, embora eles vivessem em condições às vezes difíceis, mas eles recebiam salário para trabalhar nas lavouras. Então, muitas famílias vieram aí nesse período, né? Eu tenho aqui nessas imagens, tem essa aqui do canto, aqui do lado direito, é uma foto mesmo, né, de uma família italiana aí numa lavoura de café. Então, aí ao mesmo tempo que eu tive o café, né, como principal produto agrícola, estava acontecendo na região nordeste, ali na área de Caatinga, né, a plantação de algodão e o ciclo da borracha na região amazônica, né. Então, aqui eu tenho a imagem aí desses dois produtos, né, o látex sendo extraído, né, em cima eu tenho ali como é que é feita a extração, né, um corte no caule da planta, e ali escorre, né, a seiva que é transformada em borracha depois, né, o látex, que é a matéria-prima da borracha. Então, embaixo eu tenho ali uma ilustração de um cara fazendo ali a coleta, né. E a gente precisa prestar atenção que ele está armado, né, no meio da floresta amazônica ali. Então, tinham vários conflitos entre os índios e os fazendeiros. Enfim, é uma região com grandes hostilidades ali até hoje, vários conflitos por terra e pelas riquezas, né? E do nosso lado direito a gente tem a parte de cima a plantação de algodão e embaixo o pessoal trabalhando, né? Também começou com mão de obra escrava e depois passou para mão de obra assalariada, tá bom? Por fim, chegamos no século XX, em que a gente passa por um processo de industrialização, também seguindo uma tendência mundial. Começa essa revolução industrial na Europa e, eventualmente, isso chega até a gente, né? E a indústria passa a ocupar um grande papel aí no setor econômico brasileiro, né? As primeiras indústrias vêm para o país, são instaladas nas cidades, e isso faz com que muitas pessoas saiam do campo e venham para a cidade em busca de trabalho, né? Ao mesmo tempo, acontece a modernização do campo. Veja bem, se antigamente eu precisava de várias pessoas para fazer o cultivo de uma lavoura, para arar a terra, para plantar, preparar, molhar, hoje em dia com um trator eu faço
quase que todo serviço, dependendo do tamanho dessa lavoura aí, né? Então, se eu precisava de 100 pessoas, hoje se eu uso 10 é muito, né? A questão dos adubos, dos agrotóxicos, aumentar a minha produtividade numa área muito menor. Então, com o tempo, no campo, eu comecei a precisar cada vez de menos pessoas, cada vez menos pessoas trabalham no campo. E para onde essas pessoas foram? Para cidades onde estavam surgindo as indústrias e eles foram em busca de trabalho, para ser uma mão de obra a mais ali nas primeiras indústrias. Isso fez com que acontecesse o que com as cidades? Elas foram aumentando de tamanho. Por isso que a gente fala que o processo de industrialização e de urbanização, ó, eles andam juntos, porque uma cidade ela vai se desenvolvendo, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela atrai mais indústrias. À medida que ela atrai mais indústrias, ela atrai mais pessoas e a cidade cresce e atrai mais indústrias. Tá vendo? Eu criei aí um ciclo que atrela a indústria à urbanização. Tá? Isso é muito importante. Esse é um dado que você tem que saber pro resto da sua vida, porque para você entender o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento industrial, você sempre tem que relacionar ele ao crescimento das cidades. E isso a gente sabe que gera alguns problemas, né? Se a cidade cresce de uma maneira muito acelerada, sem uma ordem específica, sem um planejamento, a gente vai ter alguns problemas. Como, por exemplo, falta de estrutura, né? Falta de saneamento básico, pode faltar hospitais, pode faltar escolas, podem surgir as favelas, posso ter problemas ambientais, né? Uma série de outros fatores que vêm junto com esse crescimento, que a gente vai falar mais pra frente aí numa aula específica, tá? Então, junto com essas indústrias eu tenho aí também, ó, a ampliação das vias de transporte, porque entre uma cidade e outra eu preciso trocar matéria-prima, eu preciso trocar equipamentos, né? Então aí começou a desenvolver as rodovias e as ferrovias. Também, gente, a rodovia, se eu comecei a produzir carros no meu país, aonde que esse carro vai andar, né? Daí um dos grandes investimentos do país em rodovia, para estimular a produção e a venda de veículos, né? Então, se eu tava produzindo isso, alguém vai ter que comprar. Se eu não tenho rodovias, para que as pessoas vão querer carro? Eles vão continuar lá com o carro de boi, com o cavalo, né? Então, foi mais um dos motivos que se desenvolveram aí as vias de transporte. O êxodo rural, gente, é uma forma de falar dessa saída que eu falei para vocês das pessoas do campo. Êxodo significa saída, tá? Então, as pessoas saindo do campo e indo para cidades. Aqui eu tenho algumas imagens das primeiras indústrias, né? A parte de cima ali são indústrias têxteis, que fazem tecido, né? A partir do algodão ali, fazem linhas e tecidos, tá? E essas de baixo eram de produção de veículos, né? Essa da direita aí dá pra ver até o Fusquinha, né? Que era o carro alemão ali do momento, sendo montado aqui já no nosso país. Então as peças vinham de fora, mas as montadoras ficavam localizadas aqui no nosso país. Então a gente tinha essas linhas de montagem onde as pessoas iam trabalhar. E por fim a construção de Brasília, né, que foi em 1960, Juscelino Kubitschek, presidente no momento, falou, opa, pra gente ocupar melhor o centro do país, que tal se a gente construir a capital lá no meio do nada, lá onde não tem nada, porque se a gente levar a capital, ele já tinha entendido essa ideia. Se ele levasse uma cidade para o meio do nada, as pessoas iriam até eles em busca de trabalho, certo? Então ele foi construir Brasília bem lá no meio do sertão, lá no meio do Goiás, né, do Distrito Federal, onde Brasília fica hoje. Então aí a gente tem algumas imagens do período de construção de Brasília, que foi feito basicamente com imigrantes vindo de todas as regiões do Brasil, mas especialmente do Nordeste. Então aí do lado tem esse mapinha mostrando as migrações dentro do Brasil. Você consegue ver que lá do Nordeste até ali o Distrito Federal eu tenho uma setinha azul escuro, né? Que mostra que as pessoas foram para Brasília em busca de trabalho. E aí o que aconteceu quando Brasília ficou pronto?
Essas pessoas voltaram para casa delas para ficar sem trabalho? Não mais, né? Ficaram por ali mesmo, nas cidades em volta. Então, acabou que surgiram cidades que a gente chama hoje de cidades satélites, né? Em volta ali de Brasília, e essas pessoas ficaram ali. Então, Brasília é uma cidade muito bem planejada, moram pessoas de bom poder aquisitivo, né? Os políticos, estudiosos, enfim. E ao redor dela moram os trabalhadores. Então, uma das cidades, assim, muito sem estrutura, não todas, né? Mas ali no entorno a gente tem cidades com grande índice de violência, falta de trabalho, falta de estrutura. Porque foi planejado apenas o plano piloto, né? A cidade de Brasília, mas não pensaram o que fazer com a população que fosse até lá depois que o trabalho tivesse sido feito, né? Mas problemas à parte, a construção de Brasília permitiu ali a ocupação do centro brasileiro, né? Então, naquela área ali eu não tinha uma conexão ainda. Então, ele foi bem no meio do Brasil e acabou que isso gerou conexões com todas as outras regiões, né? Então, eu criei as rodovias que interligavam as regiões à minha capital, e no meio do caminho aí foram surgindo outras cidades, né? Então, a região central do Brasil foi sendo mais explorada. Ainda tem muitas áreas sem cidade, especialmente no Tocantins. É uma região mais voltada para a produção agrícola ainda, né? A criação de gado, plantação de vários gêneros alimentícios, mas em vista de o período anterior à construção de Brasília, hoje é uma região que aumentou bastante o seu grau de ocupação. Tá? Por hoje é isso, pessoal. Vou deixar aqui para vocês a atividade extra. Então, assim, depois que vocês fizerem os exercícios que estão no PET de vocês, que são muito poucos, muito simples, eu vou pedir para vocês, ao longo dessa semana, leiam essas páginas, façam esses exercícios e depois, mais pra frente, provavelmente na sexta-feira, vou dar um tempinho aí pra vocês fazerem, eu vou corrigir, vou postar um vídeo dos stories ou aqui mesmo com a correção dos exercícios. Algumas pessoas estão fazendo os exercícios do PET, estão me enviando, só que quando manda a foto, às vezes eu não consigo ler direito. Não tá legal. Então eu prefiro fazer uma correção gravada e você mesmo corrige, tá bom? E aí, se você tiver dúvida, você fala comigo no privado, no comentário, ou mais uma vez, vai até o destaque lá, 7º ano, responde, que eu entro em contato com vocês, tá bom? Todos os dias de manhã, de segunda a sexta, eu tô disponível para isso, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.